Then he says last week, I am God, declares a dictatorship that it says, I am the sun god Jupiter. I am the sun god Jupiter, and I am now a dictator. What in the world is going on? Saying he will not tolerate dissent from the military. Je suis votre chef, et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. A França vence mais um jogo e está classificada às finais da Copa do Mundo de 2018. Os olhos do mundo voltados a Emmanuel Macron. Interessado na ligação de muitos fatos, eu passei a estudar mais a fundo sobre a vida de Macron, seu interesse político, seus discursos e até mesmo a sua vida particular. E posso afirmar com toda clareza que eu me surpreendi, pois tais fatos batem totalmente, eles coincidem totalmente com as profecias descritas sobre o anti-messias no livro de Apocalipse. E posso lhe afirmar que muitos e muitos fatos indicam para que esse sim seja realmente o escolhido pela elite para ser colocado como líder supremo no topo da pirâmide. Eu vou colocar alguns fatos aqui para que você possa fazer um estudo e tirar as suas próprias conclusões. Para aqueles que não sabem, na segunda carta aos Tessalonicenses, o autor da carta diz que o anticristo ou antimessias se assentará no templo de Deus e tentará ser como o próprio Deus. Nós, que já estamos fora desse sistema religioso, sabemos que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Portanto, ele terá que se assentar em um templo verdadeiro de Deus, ou seja, na forma de um corpo humano. Pois esse é o verdadeiro templo de Deus, e não esses templos religiosos, como a maioria das religiões nos mostram nos dias de hoje. Para que ele seja como o próprio Criador, seja como o próprio Deus, ele tem que ter as três características básicas que compõem o caráter divino: a onisciência, a onipresença e a onipotência. E é claro, numa forma física, em um corpo humano, ele jamais poderá ser da mesma forma que Deus, pois Deus é espiritual. Porém, com a ajuda da tecnologia, ele conseguirá completar essas três características: onisciente, onipresente e onipotente. Por isso é necessário que grandes instituições financeiras, políticas, religiosas e tecnológicas preparem esse caminho para que ele consiga se assentar no topo da pirâmide. E assim, quando esse caminho estiver totalmente preparado, quando existir apenas uma única moeda digital, uma única religião, uma única língua falada no mundo inteiro, esse líder poderá reinar como o único líder supremo, o único governo que comandará os presidentes de todos os países. E assim, quando todas as pessoas tiverem o chip RFID ou na sua mão ou na sua testa, ele poderá ser totalmente onipotente, pois terá o poder supremo sobre todas as governanças mundiais e poderá fazer o que quiser e o que bem entender sobre todas as pessoas do mundo. Ele será também onipresente, pois ele terá controle e acesso a todas as partes do mundo ao mesmo tempo, se quiser. Controlará cada pessoa em sua devida casa, pois as pessoas estarão meramente registradas e estarão sendo vigiadas praticamente 24 horas. E ele será onisciente. Com o chip que as pessoas tiverem, elas serão rastreadas por um GPS, ou seja, ele saberá aonde cada um vai ou deixa de ir. Com a única moeda digital, transações financeiras que forem feitas ficarão registradas. Então, quanto você gasta ou deixa de gastar, quanto você ganha ou deixa de ganhar, ele estará sabendo, pois tudo ficará relatado. Até mesmo as suas conversas, faladas ou escritas em celulares, tablets, computadores, tudo isso ficará gravado e registrado. Ou seja, a tecnologia, a religião, as finanças e a política o colocará no topo da pirâmide, e ele assim terá as três características do próprio Criador. E dessa forma, ele é chamado de anti-messias. Mas para que tudo isso venha a se concretizar, muitas e muitas coisas ainda devem acontecer. Uma das características desse líder supremo é que ele trará a falsa paz. Ele virá idolatrado por muitas e muitas pessoas. Um fato curioso é que Macron, logo na sua primeira eleição, já ganhou com mais de 50% dos votos e assim conseguiu a vaga de presidente da França no primeiro turno. Outro fato é que logo após ele assumir como presidente, ele já cita na maioria dos seus textos e seus discursos não só a França, mas a Europa e o mundo, e tem mostrado que não veio para brincadeira.
já promovendo a paz em vários outros países, tomando até mesmo a frente dos Estados Unidos da América. E o presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu agora de manhã o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A gente conversa de novo com a Cecília Malan. Cecília, a França tem se esforçado para tentar mediar essa nova crise na região. No início do mês, Ana, Emmanuel Macron recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Agora, com essa visita de Mahmoud Abbas, Macron deixa claro que está assumindo um papel mais ativo nas negociações entre israelenses e palestinos, preenchendo o vazio deixado pelos Estados Unidos. E na política externa, o Macron está se firmando como um líder capaz de mediar crises que antes eram resolvidas pelos Estados Unidos. Agora que o Trump assumiu com esse discurso de América em primeiro lugar, ficou um pouco esse vácuo. Qual credencial que ele ganhou com isso? Ele agora está sendo apontado como um possível mediador do diálogo de paz entre palestinos e israelenses. A única religião mundial já vem sido tremada pelo catolicismo romano de muitos e muitos anos para cá. E outra das primeiras coisas que Emmanuel Macron fez após assumir o cargo de presidente é se unir totalmente ao catolicismo romano. Por mais que o Estado francês fosse totalmente laico e viesse de presidentes que mantessem esse distanciamento entre a religião e o governo, Emmanuel Macron citou a seguinte frase: disse que qualquer presidente que se afastasse ou não se interessasse pelo catolicismo fracassaria em seu dever. Ele se uniu com o Papa Francisco. Alguns dias atrás, os dois já estiveram reunidos e mostrou que ele está totalmente fechado com o catolicismo, que já vem de muitos e muitos anos para cá, preparando esse caminho da única religião. Tudo aponta para que eles estão seguindo o mesmo rumo, o qual, para aqueles que não sabem, alguns dias antes de encontrar com Macron, Papa Francisco esteve em Genebra fazendo uma reunião com vários líderes de outras religiões, incluindo protestantes como Batista, anglicanas, presbiterianas e muitos outros, mais de 300 denominações religiosas, o qual, nesse dia, ele não fez como no ano de 2016, que quis apenas promover um diálogo entre as religiões. No ano de 2018, Papa Francisco deixou extremamente claro que ele quer a aceleração do ecumenismo, ou seja, ele pediu para que se acelerasse o processo para unificar essas religiões. Mas o movimento ecumênico para o qual tanto contribuiu o Conselho Ecumênico das Igrejas surgiu por graça do Espírito Santo. Que as distâncias não sejam desculpas. É possível, já agora, caminhar segundo o Espírito. Rezar, evangelizar, servir juntos. Isto é possível e agradável a Deus. Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos. Eis a nossa estrada mestra. Esta estrada tem uma meta concreta, a unidade. E isso já é feito de muitos e muitos anos. Existe um documento chamado Caritas in Veritate, feito pelo Papa Bento XVI, onde ele deixa claro que é necessário uma única liderança mundial, onde é necessário um líder supremo, onde é necessário que se coloquem rapidamente o homem ali em cima, no topo da pirâmide. E é um fato que eu gosto de deixar bem claro nos meus vídeos, pois é algo que foi divulgado em rede nacional. A própria mídia jogou para que todas as pessoas pudessem enxergar. Muitas não entenderam, mas várias pudessem enxergar o que o Papa Bento XVI já vinha solicitando à governança mundial, já vinha solicitando uma aceleração para que a elite colocasse sim um líder supremo, ou seja, o próprio anti-messias. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pelo... Outro fato curioso é que Emmanuel Macron já se pronunciou totalmente globalista, ou seja, ele está totalmente fechado com essa nova ordem mundial. Principalmente se ele for o cara que será colocado ali no topo da pirâmide, como tudo indica. E um dos seus pronunciamentos que foi bem interessante no ano de 2018 é que ele já mostrou que está totalmente fechado com o fim das cédulas físicas e a favor
do total processo de dinheiro digital, ou seja, um caminho que deve ser preparado para que ele possa reinar e ter aquelas 3 características que eu citei no início do vídeo. Assim, a gente pode até religar fatos que é bem interessante, pois no ano de 1988, a revista The Economist colocou uma mensagem subliminar em sua capa há exatamente 30 anos atrás. Se vocês observarem bem, na capa podemos ver uma ave fênix sobre umas cédulas que pegam fogo, e no peito dela ela traz uma moeda digital, podendo ser, por exemplo, o Bitcoin. Nessa moeda a gente tem o número 10, que pode ser colocado como o número de Deus, assim descrito na numerologia da maçonaria, pois o próprio criador se coloca como o alfa e o ômega, e assim eles traduzem isso como o número de Deus sendo o número 1 e o número 0. E nessa mesma moeda digital nós vemos também o ano de 2018, ou seja, algo que eles previram há 30 anos atrás, o início do fim das cédulas físicas. E é exatamente nesse ano de 2018 que muitos outros países já se declararam a favor do fim dessas cédulas. Se puxarmos mais a fundo essa imagem, essa mensagem subliminar, vemos que a fênix está totalmente ligada ao shekel, uma moeda utilizada no Império Romano, a moeda que foi recebida por Judas Iscariotes quando vendeu ao Cristo, quando vendeu o Messias para os líderes religiosos naquela época. Quando ele traiu o próprio Cristo, ele as vendeu por 30 moedas de prata, e essas moedas seriam o shekel. Observe que um dos lados da moeda tinha essa imagem da fênix. Então está tudo interligado, tudo relacionado. A Suécia, por exemplo, já declarou que até o ano de 2023 pretende extinguir totalmente as cédulas físicas. Muitos países da Europa, inclusive até da América, já declaram que não querem mais as moedas físicas, somente as digitais. E aí nós começamos a juntar peças e lembramos do comercial do Itaú, a homenagem de final de ano aí do comercial do Itaú do ano de 2017 para 2018, o qual no final do comercial ele mostra uma pessoa cruzando os braços acima da cabeça como se estivesse sendo algemada. E aí a data passa de 2018 até o ano de 2023, mostrando então que o ano de 2023 indicará para o início do fim da nossa liberdade, principalmente financeira. Porém, esse tema das moedas é um tema bem complexo e bem interessante também, assim como os comerciais do Itaú. Então eu relacionarei tudo isso de uma forma mais explicativa em um próximo vídeo dedicado somente a esses fatos, pois dentro deles podemos enxergar muito mais coisas. Voltando os olhos agora para Emmanuel Macron, o homem que é o mais influente do mundo, um homem que está lutando pela paz global, um homem que não se poupa em fazer gestos subliminares e até mesmo descarados, mostrando que está totalmente a favor de uma nova ordem mundial. O homem que em seus discursos cita o espírito iluminista, ou seja, o espírito iluminado. Consegue ver alguma relação com essas palavras? L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. O homem que quando fala não cita apenas a França, cita a Europa e o mundo. Um homem que se encaixa perfeitamente no papel do anti-messias. A Copa do Mundo de 2018 nos mostra, entre muitos símbolos maçônicos, entre toda a sua simbologia, para onde os olhos do mundo devem olhar no próximo domingo. Os olhos do mundo inteiro se voltarão para Emmanuel Macron. Seria tudo isso mera coincidência? La libération de Paris, de la Révolution française, à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde.